Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Vamos estudar rapidinho, refletir, né? Porque aqui a gente já lê antes, para hoje a gente só fazer algumas trocas e alguns pontos aqui mais importantes sobre esses capítulos. Parecem muitos capítulos, mas quando você vê, já passou, é rapidinho, são capítulos curtos, breves. E antes de iniciar, a gente vai convidar a pessoa mais importante, né? O Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, gente. Não querendo entrar atrasado. Vamos lá fazer uma oração, então, para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor até aqui nos sustentou e nos ajudou, Senhor, para que estivéssemos aqui separando esse tempo precioso para estudar a Tua palavra, para estudar o livro, Senhor Deus, mas que fala da Tua palavra, que fala sobre renovar e transformar a nossa mente, que é tão importante, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui, que nada daqui seja falado somente da minha cabeça, da minha boca, do meu coração, mas que venha do teu trono, Senhor Deus, que o Senhor derrame do teu trono todas as palavras, todos os ensinamentos, nós queremos aprender do Senhor e é por isso que nós estamos aqui. Nós já te agradecemos por tudo, nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes deixamos a preguiça vencer, deixamos, Senhor Deus, as nossas emoções vencerem, deixamos, Senhor Deus, sermos derrotados pelo sopro do inimigo na nossa mente, mas nós queremos pedir que o Senhor continuamente nos fortaleça, Senhor Deus, para que a gente possa te agradar e agradar a teu Santo Espírito. Nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então? Olha, sem oração não dá, né, gente? A gente tem que orar para começar, tem que orar para terminar. E Deus precisa estar aqui, estar presente. Então, eu coloquei aqui, queremos te ouvir, o que mais Deus falou ao seu coração nessa leitura. Antes de começar a gravação, eu já bati um papo aqui com a galera. E se você tem mais algo para falar, peço que você vai escrevendo no chat, nos comentários, me procura, vocês têm no número aí. Então, vão mandando e eu quero responder a todos vocês, quero fazer essa troca, porque eu sozinha aqui falando que nem um papagaio não funciona. Então, eu quero ouvir vocês, saber o que vocês querem aprender mais, o que Deus está falando ao coração de vocês, porque isso é uma troca. Então, eu falo assim, eu dou sempre o meu testemunho, né, porque eu estou aqui na frente, mas vocês também estão juntos, né? Nós estamos juntos. Eu falei já para vocês no nosso primeiro encontro, eu não estou aqui como professora, mas como facilitadora desse grupo. Então, se vocês não participarem, não vai ficar tão rico, né? Então, eu quero que vocês tragam testemunhos do que Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado coisas grandiosas e maravilhosas na minha vida. Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá vendo aqui um violão? Eu ganhei esse violão, meu professor de violão. Eu comecei a aula de violão, gente, sem ter violão. E aí ele me deu um violão, que ele tinha sobrando lá. E eu comecei essas aulas no ano passado. Assim, ai, eu não vou conseguir, tá muito difícil, meu Deus, é difícil demais. Não, meus dedos não vai, como é que você não vai? Como faz isso? Aí você tem que trocar a nota aqui, tem que bater aqui, tem que cantar. Meu Deus, não dá, é difícil demais. Como você consegue? Tem que nascer com dom, e eu com esse pensamento, e inculcando na minha cabeça que é difícil, que violão é quase impossível, que eu não vou conseguir. E adivinha, a minha dificuldade só crescia. Eu ia lá e não conseguia trocar as notas, e estava tudo muito difícil. Eu estava no tom e todo mundo no Jerry, e aquela coisa assim, né? Então, uma bagunça. E aí, eu comecei a estudar esse livro, comecei a orar, e falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou começar a mudar. E eu pensei, falei assim, se eu estou fazendo aula, o professor está ensinando, se eu prestar atenção, eu vou aprender, eu sou capaz, eu vou conseguir. E eu comecei, falei, sabe o que falta? Mais estudo, mais... E aí eu trouxe o violão para casa e comecei. Peguei um pouquinho por dia. E quando estava difícil, eu falei assim, não, eu vou conseguir. E mudei. E parei de falar que era difícil, que era impossível, que eu não ia conseguir. Gente, eu consegui tocar uma música. Eu estou tão feliz. Porque a hora que eu cheguei lá, quarta-feira passada, o professor, eu falo, me dá, assim, eu fico emocionada, porque foi uma vitória tão grande, gente, eu ter conseguido tocar. E aí o professor falou, nossa, você teve uma evolução imensa. Aí eu falei, sabe por quê, professor? Lá nessa aula, né, o pessoal não é cristão, então a gente tem uma oportunidade ali de falar, pelo amor de Deus, também. Eu falei, eu estou estudando um livro
que fala sobre o poder da mente. Aí eu mudei aqui, ó. Não que o senhor seja não seja bom professor, mas eu não estava sendo uma boa aluna. E eu não estava deixando o ensinamento entrar. E quando eu entendi isso, e deixei o ensinamento entrar, as coisas mudaram e eu consegui tocar a música. Então, eu dei parabéns aí, ó, só por conta de mudar a mente. Então, gente, é um testemunho. Funciona, claro que funciona, né? A gente comanda a nossa mente, comanda as nossas ações, nossos corpos. Vocês já ouviram falar sobre doenças psicossomáticas? Não sei se todo mundo já ouviu aqui. O que é? É você pensar que tá doente e você fica doente. Por exemplo, assim, eu tô com uma alergia. Aí você coloca na cabeça e fica pensando nisso, você desenvolve a tal da alergia. Olha como a nossa mente é poderosa. Então, para a gente tomar cuidado, eu trouxe esse testemunho e gostaria muito de ouvir os testemunhos de vocês, se vocês puderem mandar. Quem quiser já falar já, abre o microfone aí e traz, tá bom? Abre o microfone, não, me avisa que eu abro o microfone. Me avisa aí no chat que eu abro o microfone para vocês falarem. Eu falei isso porque os microfones estão travados, gente. Só por isso. Vamos lá, capítulo 1. Eu me delonguei um pouco mais no capítulo 1, porque eu achei mais importante. O 2 e o 3 e o 4 eu passei um pouquinho mais rápido. Mas do capítulo 1 eu achei de extrema importância. Aqui, primeiro ele fala assim, o que o inimigo coloca na nossa mente? O inimigo está o tempo todo, ele está ao redor, ele está querendo te destruir, ele quer te matar, ele quer acabar com você, ele não quer ser seu amiguinho, ele não está para brincadeira, ele está realmente para te matar, ele quer te destruir. A alegria da vida dele, da morte dele, enfim, a alegria dele é te destruir, é te tirar do caminho do Senhor. Então, se você está num caminho bom, está indo bem, ele quer te afastar, principalmente dos caminhos do Senhor. Então, quanto mais a gente se aproxima dos caminhos do Senhor, mais lutas a gente vai enfrentar. Por quê? Porque o diabo não tá com brincadeira, ele vai querer. Só que muito maior é Deus, claro, né? Mas se a gente deixar tudo isso entrar, aí a gente é um problema. Então, o que ele coloca? Pensamentos importunos. É isso que eu falei, eu não consigo. Não dá, eu sou ruim. Ai, desde pequena falam para mim que eu sou muito ruim, que eu sou chata, eu estou sendo inconveniente, não é legal. Então, assim, pensamentos importantes ao seu respeito e a respeito de outras pessoas também. Suspeitas, sei não, né? Dúvidas. Claro que dúvidas e questionamentos, pessoal, é importante a gente ter. Mas em relação a Deus, ao Espírito Santo, não veio, assim, depois de tantos anos que eu me converti com 13, já vou para 39, me veio na cabeça um pensamento assim, eu acho que a Bíblia não é certa, não. Será, gente? E aí, aí eu falei, não, para. Isso não é a Maíra pensando. Era o inimigo tentando colocar na minha mente que eu não deveria confiar na palavra do Senhor, na Bíblia. Aí eu falei, não, a Bíblia é o que nós temos, é o que Deus deixou para nós, é a verdade de Deus para nós. A gente não pode deixar, eu falei, não, eu vou acreditar na palavra de Deus sim. Então, vem dúvida, vem medo, vem questionamento a respeito dos caminhos do Senhor. Então, a gente precisa ter muito, estar em oração e leitura da palavra. Se vocês não estão conseguindo ler a palavra, leiam, estudem. Eu estou super orgulhosa também, que eu estou ali, toda vez que eu abro o meu aplicativo da Bíblia, eu vejo lá que eu ganhei mais um raiozinho, né? Que eu estou conseguindo estabelecer uma rotina de leitura bíblica. Então, não se atenha só ao celular ali, né? Mas também na Bíblia, dá uma lida. Ficou com dúvida, abre outras sempre com fontes, claro, né? Confiáveis. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente precisa ter discernimento. E sobre algumas teorias, então vem, isso não tem nada a ver. Carnaval? Uma festinha, né, gente? Tem uma matinê, nada a ver. Então, é isso que vem, essas dúvidas, as suspeitas, esses questionamentos sobre o nada a ver, sobre relativizar as coisas do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso entrar na nossa mente. Então, toda vez que vier uma dúvida, um questionamento, uma teoria nova que surgiu, pesquisa. Pesquisa, primeiro, pede conselho de estudiosos, de pastores, né? Estudiosos mesmo, né, bacanas ali, que falem a palavra. E para você também não cair em cilada, estuda
a Bíblia, porque o que tem de pregador aí? Pregando abobrinha, que não tem nada a ver com a palavra, olha, tá a roda, um monte. A gente ouve cada coisa, principalmente na internet, lá você fala, gente, não acredito que esse pastor está aí falando para milhares de pessoas uma asneira dessa. Então tem bastante, então estudem, porque o diabo está pronto para nos destruir. E ele vai colocar um monte de pedrinha ali para você tropeçar. Então a gente precisa estar atento, leia, estude. Vamos lá. Aí, aqui no primeiro capítulo, ela conta, ela disse uma parábola. Parábola é uma história. Então, ela colocou aqui, né? Vamos examinar por meio de uma palavra. Então, ela conta sobre um casal, Maria e João, e eu coloquei aqui, para quem leu, já sabe do que a gente está falando. Mas esse casal estava entrando em discórdia, a Maria estava tendo algumas atitudes que não condiziam com o papel de esposa, né, que Deus desenhou para nós, e João também, estava tudo disfuncional no lar, nessa historinha que ela inventou, tá? E aí, alguns de nós podemos nos identificar com a Maria, né? Porque ela está lá, eu conheço Jesus, né? Eu tenho conhecimento, mas eu não consigo mudar. Eu leio a palavra, eu vou na Bíblia, eu vou na igreja, eu estou ali, mas eu não consigo mudar. Então, essa é a história da Maria que muitos de nós nos identificamos, né? Por quê? Porque a gente às vezes não sabe como mudar. Sabe aquela história? Eu sou professora há muitos anos, então eu vejo muita gente fazendo assim. E eu também já fiz, tá? Lá do início. Não pode fazer isso. Desce daí. Não pode mexer aqui. Não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a criança olha para mim e fala assim, tá, eu já entendi tudo que não pode. E o que eu posso? Como é que eu faço, então? Se assim não pode fazer, o que eu posso fazer? Né? A gente fica perdido. Então, às vezes, a gente sabe o que não fazer, mas a gente não sabe como fazer diferente. Por isso que a gente está aqui. A gente também constrói fortalezas na nossa mente. Então, a gente vai criando ali raízes tão profundas de crenças que vêm vindo lá da nossa infância. Então, contei para vocês um pouquinho sobre algumas crenças minhas, né, de boazinha, algumas crenças, assim, muito ruins em relação a algumas pessoas, essas crenças de que eu não consigo, de que eu não sou capaz, de que tem outras pessoas melhores, a gente vai trazendo e isso vai sendo construído como uma fortaleza na nossa mente. E aí vai ficando, tomando para uma proporção tão grande, que é difícil para a gente destruir. Quanto mais a gente constrói, mais difícil para destruir, né? Então, mas não é possível. Então, se você construiu ali um castelo, uma fortaleza na sua mente, dá para a gente destruir, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se esforçar para isso. A gente não controla as nossas ações porque a gente não controla os nossos pensamentos. Então, nossa, eu não consegui. Você não conseguiu porque você não controlou o seu pensamento. Se você controlar seu pensamento, se esforçar, você vai conseguir. Essa é a base aqui dessa parábola que ela iniciou. Está fazendo sentido até aqui? Foi isso que vocês leram, foi isso que vocês estudaram. Essa foi a minha anotaçãozinha aqui do início do capítulo 1. Beleza? Podemos continuar? Vai falando aí, gente, no chat. E daí eu vou lendo, tá? Vamos lá. E aí, então, o que a gente não deve fazer é isso. Repetindo os padrões de pensamento, nós nos mantemos presos a ciclos negativos. E quanto mais tempo a gente permanece neles, mais difícil é para encontrar uma saída. Então, se você quer mudar algo na sua vida, você precisa primeiro enxergar os padrões que te prendem. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu sei o que não deve fazer, mas eu não sei o que devo. Então, o que você deve fazer? Primeiro passo. Quem está anotando, põe aí o número 1. Procurar enxergar os padrões que me prendem de pensamento. Qual que é o seu padrão? O que você pensa? Quais são os pensamentos negativos que você pensa a respeito de si mesmo? Quais são os padrões negativos que você pensa a respeito da sua vida no geral? E da sua vida nos diversos aspectos e áreas da sua vida, na sua vida relacional,
na sua vida no trabalho, na sua vida em casa, na sua vida social com os amigos, na sua vida espiritual. Tem muitas coisas que a gente também acaba deixando ali na nossa mente em relação à vida espiritual, que prende. Então, você precisa enxergar esse padrão. Ah, eu estou sempre me colocando para baixo. Ou eu estou sempre buscando culpar os outros dos meus problemas. Ou eu estou sempre... me dê um exemplo aí, gente. Me ajuda a pensar nos exemplos. Eu estou sempre ali preso em preguiça. Então, quais são os padrões de pensamento, né? Ah, estou cansado demais. Ah, eu mereço. Eu mereço. Não, eu vou fazer porque eu mereço. Você vai se recompensando de formas não saudáveis, né? Mas porque você acredita que, não, eu mereço, né? Autossabotagem, isso mesmo, a gente se autossabota, né? Essa aí eu mereço é uma autossabotagem, né? Então, você está lá numa dieta, mas você passou por uma situação difícil, fala, não, vou deixar a dieta entrar lá, porque eu mereço comer um docinho, eu mereço comer umas 4 paçoquinhas aqui, eu vou comer, porque aí você acaba se auto-sabotando, né, as coisas que você colocou ali como metas para a sua vida. Então, primeiro, enxergar os padrões. Então, essa é uma tarefa para vocês fazerem essa semana. Eu tenho aqui junto comigo o guia de estudos do campo de batalha da mente, ele tem algumas perguntinhas. Se vocês quiserem, depois vocês falam, não, a gente quer fazer uns exercícios aí. Dá para fazer, vai ser bom. Aí eu mando. Eu não mandei porque eu não quero encher vocês de coisas. Porque senão vocês vão falar, não, ela manda coisa demais, vou sair desse grupo. Então eu quero que vocês fiquem, eu quero que seja mais leve possível. Mas quem quiser eu vou mandando, tá bom? Isso, medo de agir, falar, ai, não vou abrir minha boca, porque vai que eu falo besteira, né? Então a gente se prende ali, não sou tão inteligente, sou tão esperta, então não vou falar. Então, esses padrões de pensamento, vocês precisam parar e refletir sobre isso. Se vocês nunca pararam para pensar sobre isso, parem já, para essa semana e fala, peraí, você precisa, a Joyce Meyer fala, você precisa pensar sobre aquilo que você pensa. Isso é muito importante. Correu aqui um pouquinho, gente, que já deu 9 horas, senão a gente não vai conseguir seguir. Aí, e como sair desse ciclo? Sabe o que eu gosto muito? Isso, procrastinando, a gente procrastina, deixa para amanhã, vai dar tempo. Contei para vocês lá na semana passada que eu estou procrastinando esse clube do livro aqui há mais de 3 anos. 3 anos. Por quê? Padrão de pensamento. Não vou dar conta, nem sei mexer no Meeting. Eu não sei mesmo, estou pulsando aqui, gente, estou fazendo, e vamos fazer, entendeu? A gente vai fazer. Porque para o Senhor, a gente não pode parar, a gente não pode procrastinar. Outra coisa que eu não estava conseguindo e que eu estava procrastinando, limpeza da minha casa. Ai, não, cansada, ai, não vou limpar, ai, não. E aí virava uma bagunça. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, eu sei que tá corrido, mas se eu tirar pelo menos 10, 15 minutinhos do meu dia, eu consigo dar um catão aqui nas coisas, eu consigo lavar uma loucinha, eu consigo fazer. Terminando aqui esse encontro nosso, eu vou pendurar roupa. Então, assim, por quê? A gente tem que fazer um pouquinho por dia, né? E se a gente procrastinar, que nem o livro, não, deixa. Na quarta-feira à noite, não, na quinta-feira, uma hora antes eu vou ler isso aqui. Não dá, a gente procrastina, acaba não dando tempo. Então, separa, né, umas 2 páginas por dia. São poucas páginas, né, não são muitas, e é um livro leve, como eu falei para vocês. Então, não procrastinem, vamos fazer. E a palavra, e a Bíblia? Não, vamos abrir, vamos ler. E eu estou perseverando, gente. Eu espero que vocês também estejam perseverando. Vamos lá, vai dar certo. Como sair desse ciclo? Eu amo os comos, porque eu fico muito nisso, né? Tá, beleza, você já falou. E aí? E a prática? Eu sou muito prática, eu gosto de uma listinha, assim, vamos fazer. Então, eu trouxe aqui como sair desse ciclo. Primeiro, as armas de 2 Coríntios 10, 4, 5. Primeira Coríntios 10, 4, 5 fala assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a gente às vezes está usando arma errada. A gente tem que usar as armas, gente, de poderosa em Deus. Olha aqui, ó. As armas não são carnais, não é com a tua força.
Não é levantando a tua voz. Não é falando, não, eu sou, não, eu consigo. Não, se você for acreditar na tua própria força, desculpa, você não vai conseguir. Você precisa do Senhor, Ele que vai te dar força, Ele que vai fazer você vencer. Então, as nossas armas são poderosas em Deus para derrotar essas fortalezas. As fortalezas da mente, elas são tão fortes e tão poderosas que se você não buscar em Deus, você não vai conseguir derrotar. Está falando na palavra. Então, a gente vai levar cativo todo pensamento a Deus. O que é? Como se a gente prendesse cativo. A gente pegou o pensamento aqui, ó, leva para Deus. Deixa ele aqui, senão você vai ficar com ansiedade, você vai ficar com pânico, você vai ficar nervosa, nervoso. Leva, pega ele aqui, ó. Deus, agora é contigo. Eu tô dando conta desse pensamento aqui, nem quero dar conta. É com o Senhor. Então, tendo conhecimento da verdade de Deus em nós. Como que a gente vai ter esse conhecimento? Só tem dois jeitos. E os dois andam juntos. Ler a palavra e orar. Não tem segredo, gente, é isso. Renovar nossa mente com a palavra em pregações, livros, músicas, estudos. Se vocês não estão ouvindo louvores, ouçam louvores. Louve, adore. Então, não precisa ser só o que eu mandei lá na playlist, pode ser o que você gosta. Bota aí o louvor que você gosta, mas louva, adora. Procura aqueles louvores que são de adoração. Sabe aqueles que falam assim sobre as características de Deus, sobre como você ama Deus, sobre como Ele é maravilhoso para sua vida, como Ele é grandioso. Louve e adora. É assim que você vai sair do ciclo. Orando a palavra. Então, às vezes a gente está orando, a gente fica lá, interceder pelos outros é maravilhoso. Jesus ensina. Fazer pedidos nas nossas vidas é ótimo também. A Bíblia fala sobre isso. Mas olha a palavra. Pega os salmos ali, pega o que Deus fala e ora em cima da palavra. Porque às vezes a gente está falando umas coisas para Deus, por isso que Deus falou lá na Bíblia, você não sabe orar não, gente. Você tem que melhorar isso aí, né? Então a gente precisa realmente orar a palavra. Pega a palavra, ora a palavra. E deixa o Espírito Santo ser seu ajudador. Não está conseguindo entender a Bíblia? Pede para o Espírito Santo. Ele que escreveu, ele vai te ajudar, ele vai saber. Não está conseguindo ler, tirar um tempo, está procrastinando demais, está com medo de agir, tá, o que escrever aqui, está se auto-sabotando, pede para o Espírito Santo te ajudar. Ele está pronto. Quando Jesus subiu para o céu, ressuscitou e subiu, ele falou, eu vou te deixar o Espírito Santo, é o presentão que Deus deu. E às vezes você não abre esse presente, não usa o presente. O Espírito Santo está aí para vocês, para servir assim, né? Para ajudar vocês aí, aos que devemos servir. E o diabo, ele conhece bem a palavra, tanto que ele usou ela com Jesus. Lembra lá no deserto? Ele usou a palavra, só que ele usou de forma distorcida. Então, tomem cuidado com isso, porque o diabo também conhece a palavra muito bem, às vezes melhor que a gente, porque a gente não lê a palavra direito, não estuda direito, e aí ele pode acabar enganando a gente. Então, não se deixe enganar, gente. Vamos ser mais espertos que o diabo. E ali? Aí a gente às vezes fica aí preso no passado. Sou só eu? Ou vocês também? Ai, mas no passado aconteceu isso, porque fizeram aquilo comigo, porque eu não deviam ter feito isso, porque os meus pais, quando eu era criança, porque isso, porque aquilo, porque um ex-namorado, porque meu ex-marido, porque. Gente, para! O passado pode explicar algumas coisas. Ele pode dizer por que você está sofrendo, o que aconteceu, ele explica, mas você, não é desculpa. A gente não precisa usar isso aí, não pode usar isso como desculpa. Isso está na página 24. Eu anotei porque eu achei muito importante. Porque senão a gente fica assim, eu não consigo, sabe por quê? Porque lá quando eu era criança, não consigo, sabe por quê? Tem crente até que usa o signo. Que é meu signo! Não, porque eu sou de leão, é por isso. A gente, para com isso, pelo amor de Deus. Não vai usar nem passado, nem signo, não vai usar desculpa. Faz o que tem para fazer. Vamos encarar de frente as falhas, lidar com elas. É fácil, não é? Dói. Dói e é desafiador, é difícil. Mas nem por isso também a gente vai deixar de fazer. As melhores coisas que vão fazer melhor, né? Mais bem pra gente, elas são realmente difíceis, né? E é um processo. Depois a gente vai falar sobre esse processo. Então, ninguém tem desculpa, porque Jesus está aí para curar.
Vocês acreditam em Jesus? Vocês acreditam que ele é o mesmo ontem? O mês da Bíblia? Ou ele mudou? Quando ele foi para o céu, ele mudou. Não é mais aquele Jesus que cura. Eu acredito que Jesus é o mesmo, que a Bíblia fala isso. Então, ele está pronto para nos curar e para nos ajudar. Além do Espírito Santo, Jesus está lá. Então, é por isso que a gente ora em nome de Jesus. As nossas orações estão no nome de Jesus, porque tudo que a gente pede em nome de Jesus, Deus ouve e atende. E ele sempre providenciará o escape. Isso também está na Bíblia. Eu não anotei ali, mas deveria ter anotado a passagem onde fala que Deus providencia o escape. Então, tá difícil, não consigo. Ele falou que ele não vai vir sobre você nenhuma tentação que você não consiga suportar. Então, não vai vir nada sobre você tão pesado que você não consiga suportar. Por quê? Porque ele mesmo vai providenciar o escape. Ai, que coisa linda. Então, independente de você, você fala, gente, está difícil. Pede para Deus. Ó, me mostra a saída. Não estou enxergando. Me mostra a saída. Deus está ao seu lado. Quem acredita aí? Eu acredito, gente. Senão, a gente não tem mais esperança na vida, né? Se a gente não acreditar. Deus está do nosso lado, a gente vai acreditar em quê? Fala para mim. E aí a gente começa o capítulo 2. Aqui eu só tenho um slide para o capítulo 2. Eu resumi tudo aqui, mas se vocês sentirem falta de algum grifo, de alguma coisa importante sobre o capítulo 2, me falem, nossa, você deixou aqui de falar sobre tal coisa do capítulo 2 que é muito importante. Me falem, tá bom? Escrevam aí. Eu coloquei, você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. Eu coloquei entre aspas porque foi escrito exatamente assim lá no livro. Se você quer ter uma vida positiva, uma vida boa, como que você vai ter uma vida boa se você só pensa em coisa ruim? Não orna, não combina, não dá certo. Se você pensa que as coisas vão dar certo, elas vão dar certo. Então, assim, vamos pensar, vamos trabalhar para que as coisas deem certo. Então, não é assim, não. Então, tudo que eu pensar, tudo que eu quiser, tudo que eu tocar, não é isso. Não é isso, tá? É assim, tudo que eu pedir, Deus vai me dar, tá? Ai, Deus, me dá uma BMW amanhã aqui na minha porta. Eu vou abrir a porta, vai estar uma BMW branca, linda. Não é assim, né, gente, que funciona. Então, eu vou pensar positivo, que eu vou ter. Não é assim. Então, você vai pensar e você vai agir de acordo com aquele seu pensamento. Nós estamos falando aqui sobre ações, tá? Não sobre bens materiais, só para deixar claro. Então, assim, outras coisas também, nós não podemos controlar nada além de nós mesmos. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero muito aqui ser amiga da Michelle. E aí eu falo, Michelle, eu quero ser sua amiga, quero... mas a Michelle não quer ser minha amiga, porque ela vê que não tem nada a ver, eu e ela. E adianta eu querer muito, se ela não quiser, eu não controlo o que a Michelle quer, né? A Michelle quer o que ela quer e eu quero. As coisas vão acontecer se tudo convergir, né? Para que as coisas aconteçam. Então, assim, você sabe que você só controla você mesmo. Então, o que que acontece? Eu posso, por exemplo, melhorar as coisas no meu trabalho, as coisas que dependem de mim. Então, depende de mim o meu esforço, depende de mim a minha alegria. Você chega lá todo dia com cara emburrada. Ai, que droga de trabalho. Ai, que chefe chato. Ai, que pessoas insuportáveis. Ai, o senhor, até o café é frio. Ai, pelo amor de Deus. Ai, que hora que vai mudar. Gente, como é que você vai ter uma vida positiva se você tem uma mente negativa? Deu para entender esse ponto? Eu fico confuso ainda. Vocês concordam com isso ou não concordam? Por favor, escrevam aí. Porque às vezes eu acho que deu para entender. Então, ótimo, legal. A mente da carne e a mente do espírito. Depende, eu coloquei aí um homenzinho regando uma plantinha no cérebro. Por quê? Aquilo que você semear e alimentar é aquilo que vai crescer. Se eu pegar uma semente de girassol esperando que nasça uma orquídea, vai nascer, vai nascer. Então, assim, e vamos supor que eu planto um girassol querendo girassol. Aí eu não boto água, não boto nenhum fertilizante, não boto nada, deixo ali a semente. Pode ser que ela brote, pode ser que não. Então, assim, tem umas plantas, inclusive, aqui morrendo, porque às vezes eu esqueço da água nelas. Vai morrer, gente. Se vocês não alimentar, o negócio morre. Então, a mente da carne, se você alimentar a carne, aí ou é um
ou é outro. Não tem assim, como você não alimentar os dois. Se você não está alimentando o espírito, você está alimentando a carne. Se você não está alimentando a carne, você está alimentando o espírito. E é assim que funciona, porque nós só temos esses dois caminhos. Então, se você está ali ouvindo música que fala de traição, que fala de besteira, que não fala nada, o que você está alimentando? Qual mente? A da carne ou do espírito? Se você está assistindo os filmes ali, inclusive tem um filme maravilhoso para indicar para vocês. Eu vou falar isso daqui a pouco. Deixa eu só terminar, porque, gente, sério, eu fiquei uns 3 dias chorando por causa desse filme. Se você assiste um filme de terror que vai te atormentar ali, vai trazer. Que mente que vocês estão alimentando? Ou se vocês estão lendo livros, estão lendo coisas sobre horóscopo, sei lá, o que vocês têm que pensar. As coisas que vocês estão fazendo estão alimentando um lado ou outro. Então, se a gente alimentar mais o espírito, nós vamos ter, né, uma vida mais positiva. Se vocês alimentarem mais a carne, felizmente, a vida vai ser mais negativa. Falando do filme, Amor de Redenção. Anota, sério, assistam. Quem não assistiu, assiste. Amor de Redenção é um filme, assim, olha, eu quase me arrepia, porque eu chorei o filme inteiro, e aí eu assisti ele no sábado, no domingo fui para a igreja, não consegui parar de chorar o culto inteiro pensando nesse filme, porque o amor de Deus é daquele jeito, e assim, a forma como o moço ama a moça, é a forma como Jesus nos ama. Então, ela, só resumindo para você, sem dar spoiler, ela é uma prostituta. E ele diz que vai casar com ela, quer casar com ela. Só que aí vai, enfim, vai desenrolando, mas ela ali simboliza nós, e ele simboliza nosso pecado, vamos dizer assim, né? Nossa tendência ao pecado. E ele não é que ele simboliza Jesus, mas ele simboliza o amor de Jesus. Então, ele simboliza aquilo que nós devemos fazer com as pessoas, porque Deus faz isso com a gente também. Eu não vou falar que é Jesus, porque aí tem, né, ele casa, enfim, engravida a mulher, ele tem nada a ver com Jesus, mas enfim, é aquilo que Jesus quer de nós, ele quer que a gente insista no amor. Então, ali, e é um assunto, gente, urgente, não dá para a gente deixar para depois, isso não dá para procrastinar. A sua mente lidar com essa questão da alimentação não dá para você deixar para depois, tem que começar ontem, porque pensar corretamente é vital. Se você não alimentar os pensamentos bons, os pensamentos em Cristo, você vai morrer. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, é uma morte emocional. Então, é vital. Se você quer ter vida, e vida em Deus, e uma vida no Espírito Santo, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa pensar corretamente. Porque a árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Quais são os frutos do seu pensamento? Aquilo que você pensa está gerando o quê? Está gerando qual ação? Que fruto está gerando? O que você pensa a respeito de si mesmo? Isso eu já falei lá na frente, então eu vou passar um pouquinho mais rapidinho. Mas se vocês quiserem me interromper, pode interromper e falar alguma coisa. Aí a gente vai para o capítulo 3. Então, aquele lá foi um resumão do capítulo 2. Vocês viram que gostoso? Que legal, simples e básico, assim. Tinha um slide que conseguiu resumir todo o capítulo 2. Ó, aqui o ponto tem 2 folhinhas, 1, 2, 3, 4 páginas só o capítulo 2. Capítulo 3. O capítulo... Desculpa. O título do capítulo é Não Desista. E aí eu coloquei aí bem grande, porque é muito importante, não desista. Quando a gente começa uns estudos, começa uma coisa nova, nossa tendência é esmorecer, daqui a pouco eu faço, escrevi, ficando cansando, e vai desistindo aos poucos. A gente começa empolgado e depois vai desistindo. Mas eu quero, de novo, pedir aqui, incentivar e motivar vocês, não desista. Lá em Gálatas 6:9 fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desistirmos. Se você desistir, você não vai colher. Simples assim, não se canse, vamos fazer o bem, vamos buscar ter bons pensamentos. Porque desistir é fácil, mas para seguir em frente a gente precisa de fé. Então, tudo que é bom, vou repetir isso de novo, porque é bem importante, tudo que é bom é mais desafiador e vai exigir mais de nós. Porque se você larga a mão, as coisas vão simplesmente ir morrendo, né? Imagina lá no seu trabalho, se você
não faz o planejamento, não faz as tarefas que o seu chefe pediu, se você não chega na hora certa, se você não entrega lá os seus projetos, seus planos, enfim, o que vai acontecer? Vai acabar até perdendo emprego, vai levar bronca, vai, né, enfim, e perde emprego. Não pode, as pessoas morrem, né, se vocês não cuidam. Você tem uma escolha diante de você, o que você vai escolher? Cada escolha leva a um caminho. Aí eu coloquei esse portão aí, foi a única coisa que eu achei para ilustrar. Mas a Bíblia fala de uma porta estreita e de uma porta larga. Para a gente alcançar o reino dos céus é a porta estreita. E a porta larga é aquela porta para as coisas ruins, né? Então, dependendo do caminho que você escolher, você vai chegar a um destino. Então, cada escolha que você fizer, você vai chegar a um caminho. Se você escolher, talvez essa tarefa mais difícil, que é persistir, você vai chegar a um caminho que vai te recompensar. Se você seguir no caminho mais fácil, na porta mais larga, que é desistir, você também vai chegar a um caminho, e esse caminho não é bom. Então, aqui eu encerro o capítulo 3 assim. Não apenas devemos escolher, pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. Então, você fica só pensando, não, eu vou dar conta, mas você não faz. Então, assim, pensa, eu não vou desistir, e eu vou decidir, e eu vou fazer. Tá? Então, não adianta só ficar ali, alimentando a pessoa e não agir. Pensa, age, faz, e é esse ciclo aí que a gente está tentando transformar na nossa vida, né? Por isso que a gente está aqui. E para encerrar, nós chegamos no capítulo 4. Esse é bem importante. O que eu coloquei bem grandão ali? É um processo. Não esperem, se vocês forem esperar que amanhã, semana que vem, vocês vão conseguir mudar e transformar tudo, vocês vão se frustrar. Então, é um processo. Aí eu coloquei, tá rodando, mas no fundo aí, bem clarinho, é um casal ajudando um bebê a caminhar, dar os primeiros passos. Porque assim, você levanta e você cai, até você se fortalecer, então o bebê precisa fortalecer os músculos da perninha. E quanto mais ele treinar, mais ele vai ficar forte, aí mais rápido ele vai conseguir andar. Se ele não treinar, ele vai acabar demorando mais ou até não conseguindo andar. Né? Então é um exercício. E para nós também. Principalmente essa parte emocional aí, é um exercício. A página 38 fala assim, a Joyce traz assim: quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos e então percebemos que devemos esperar em Deus. E aí, outro ponto, essa parte de tentar, a gente já falou bastante, então eu vou seguir aqui com a parte do julgamento. É uma coisa que é muito importante para mim, porque é uma coisa que me dói muito. Quando as pessoas me julgam, me sinto julgada, é algo que costumava, transformando minha mente, costumava me derrubar. Porque eu ficava, nossa, a pessoa me julgou, ela trouxe aquele julgamento. E, ao mesmo tempo, a pessoa mais cruel comigo, sabe quem era? Eu mesma. Eu era extremamente cruel comigo mesma. Eu me julgava o tempo todo. Então, não vamos aceitar nenhum tipo de julgamento, nem o nosso a respeito de nós mesmos e nem dos outros a respeito das nossas quedas, sabe? Porque a gente vai cair, a gente vai levantar. Então, não espere também que você nunca mais vai cair. Porque senão um dia você vai cair, você vai se frustrar e falar, meu Deus, não vou levantar mais. Vai. Se você cair, não aceita ninguém apontar o dedo para você e falar assim, tá vendo, cair? Não aceite isso. Não aceite. Porque o diabo vai tentar parar você através do desânimo e da condenação. Ele vai tentar te condenar, te desanimar, fazer você desistir, fazer você se frustrar. E muitas vezes vai vir de pessoas próximas esse apontamento, esse julgamento. Vai trazer um dedão lá na sua cara, falando, olha, tá vendo? Olha o seu erro aqui, ó. Vai apontar o dedão lá na sua cara assim, ó. Não aceite. E não se julgue. Não seja cruel sobre você mesmo. Fale só palavras positivas a respeito de você mesmo. Por mais que às vezes você nem acredite direito. Vai falando que uma hora você acredita e uma hora aquilo vai se tornar uma verdade. Porque senão vai ficar igual eu. Não consigo tocar violão, não dá para isso, não tenho dom. Não vou conseguir.
Eu tenho esse violão que eu joguei, vou tocar. Então, fale coisas positivas. E também quero estender aí a palavras positivas para as pessoas próximas a nós. Jesus fala que o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos amar, vamos também falar coisas positivas a respeito das outras pessoas. Se você tem algo negativo para falar da pessoa, eu desafio você a ficar calado, a ficar quieto. Não fala. Mas se você tem algo positivo, não perde tempo. Fale, elogie, traz um encorajamento. Nossa, assim, uma vez, eu vejo muitas pessoas, às vezes, indo em restaurante ou em estabelecimentos e reclamando, às vezes, da sujeira, do mau atendimento, uma cara feia, ai, da demorou para servir e tal. Mas, às vezes, quando a gente tem um bom atendimento, a gente nem sempre elogia, não é mesmo? A gente corre para criticar, e corre para falar mal, e corre para fazer uma reclamação. Mas quando é para fazer um elogio, a gente às vezes guarda e vai conversando e indo embora assim no carro. Nossa, pessoa simpática aquela que atendeu a gente, né? Mas você não falou para ela, você não falou para o chefe dela, você não fez um estardalhaço como você faz quando às vezes é uma reclamação, né? Então, vamos usar isso, vamos ficar quietinho quando for uma reclamação, vamos abrir nossa bocona, sacola, para falar coisa boa dos outros, elogia, fala, nossa, que sorriso bonito, olha que legal, você foi muito gentil comigo, que bacana. Vamos olhar, não tem coisa boa para falar, fica quietinho e não falar nada. Vamos fazer esse desafio? O que vocês acham? Vocês concordam? Eu acho que é um absurdo. Eu acho que a gente tem que ir na porrada. O que vocês acham? Fala aí. Isso, é bom sabermos que podemos agir diante do desânimo, do negativismo. A gente vai agir. Não vamos deixar o desânimo vencer. E use a palavra, a oração e o louvor como arma. Repetir, porque é importante, porque ela repete no capítulo 4, então eu coloquei de novo. Busque analisar e se corrigir o tempo todo, fique vigilante. Reclamei. Nossa, falei uma palavra feia. Nossa, falei algo negativo da outra pessoa. Ai, fofoquei. Vigia o tempo todo. Ó, fofoquei, agora fica quieto. Não, percebeu que você tá fofocando, para na metade. Não vou falar mais não. Ah, não fala assim, já, deixa, não quero falar sobre isso. Fala outra coisa, muda o assunto, vigia, se corrija o tempo todo. E peça a Deus ajuda nesse processo, porque, não sei vocês, mas eu tenho uma bocona de sacola, eu falo um monte. Aí quando eu vejo, já falei coisa que não devia ter falado, e aí já foquei, já falei, enfim. Isso é um exercício, né? Como está dizendo aí bem grandão no começo. É um processo. Ore pedindo ajuda, se possível, peça ajuda às pessoas. Eu tô aqui, gente, de verdade. Eu não sou uma pessoa inacessível, pelo contrário, eu tô com o meu celular ali, eu posso responder as mensagens. Manda para mim no particular. Vou amar responder você, vou gostar muito de participar, de poder orar com você e por você. Então, me procure, não hesite me procurar. Eu não vou achar ruim, pelo contrário, vou achar muito bom. Então, venham conversar comigo. Ah, não quero conversar com você, que eu não tenho intimidade, nem conheço. Converse, então, com uma pessoa que você confia e queira, e pede, Deus, coloca uma amiga do Senhor no meu caminho, para eu conseguir conversar, para eu conseguir desabafar, para eu ter alguém ali para trocar, para eu ter alguém que não vai apontar o dedo na minha cara e não vai me julgar, e não vai falar, né, nossa, você está errada, né, nossa, sua feia, horrorosa, né, não vai falar isso para você. Então, arruma alguém que vai estar junto com você, tá assim, eu te entendo, você errou aqui, mas você vai me... Não, você vai dar certo. Vamos lá, arrume amigas que te coloquem para amigos e amigas, né? Tô falando às vezes muito no feminino aqui, mas para os homens também, arrume amigos que te coloquem para cima e que te ajudem nesse processo, que realmente seja um apoio ali no momento que você precisa e que você também seja apoio para os seus amigos que estão precisando. Uma hora um está mais forte, outro está mais fraco, outra hora os dois estão fracos, outra hora os dois estão fortes, e vamos, e a gente vai se apoiando. E é isso, ó, 3 minutos, gente, eu estou muito feliz que eu consegui falar tudo aqui que eu queria. Queria orar encerrando com vocês. Vocês têm alguma coisa mais para falar? Não tem, se não tem, a gente vai orar para encerrar o nosso clube, o nosso encontro aqui. Se tiver, fale agora, o cálice para sempre, manda ali. Ó, vou deixar até o microfone aberto aqui, gente. Nossa, tá travando. Tá travando aí para vocês? Travou tudo. Meu Deus. Mas aqui. Travou, gente.
Sumiu. Se alguém conseguir mandar uma mensagem aí, ô Senhor, me ajude.